Eu quero pregar nesta noite sobre o tema A Escolha Certa. Quero falar muito sobre escolha. A capacidade de escolher, ela foi dada por Deus, ela é dada por Deus. Essa capacidade, ela é sagrada, porque nos diferencia de toda a criação como seres humanos responsáveis e autônomos para a missão dada por Deus. Muitas pessoas não sabem, mas nós existimos como humanidade para a glória de Deus. Nós não somos fruto do acaso. Nós existimos para adorar a Deus. Essa é a explicação do que, por que 98% da raça humana adoram a algum Deus. Buscam incessantemente saciar essa sede dentro de si. E a nós, os cristãos, nos cabe pregar o Evangelho para que eles conheçam o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Você existe para adorar a Deus. Você é capaz de dizer isso para alguém do seu lado? Diga para mim, pastor Luciano, o senhor existe para adorar a Deus? Amém. Isso aí. Seus filhos existem para adorar a Deus. Seus vizinhos existem para adorar a Deus. Seus amigos existem para adorar a Deus. Então essa capacidade que nós temos de escolher é algo fundamental na nossa vida. Segundo estimativas publicadas pelo The Wall Street Journal, ele diz que o ser humano toma em média 35 mil decisões por dia. Desde as escolhas mais simples até as mais complexas. Você pode pensar que é um exagero, mas não é. A sua mente funciona tomando decisões. E depois de educados por nossas famílias, nossos pais, as escolhas certas ou erradas, conscientes ou inconscientes, que tomamos, estão ligadas às influências da cultura, da política, da economia, do meio social, através dos nossos sentidos. Nossa visão, nosso tato, nosso ouvido. Deus fez algo maravilhoso. Você é uma maravilha de Deus. Você é uma bênção. Deus te fez à imagem e semelhança dele. Porém, depois da educação dos pais e da influência do mundo, de diversas formas, nenhum tipo de influência poderá resolver o grande dilema da humanidade e que causa a crise existencial, que ela é aguçada pelas seguintes perguntas: de onde vim? Para onde vou quando eu deixar este mundo? Por que existo? Por que tenho que morrer? Essas perguntas, elas perturbam a mente da pessoa. Então não importa a influência que você tenha, haverá sempre uma pressão interna sobre você, buscando uma paz que só em Jesus você pode encontrar. Fato é que temos dado por Deus a capacidade da escolha. Essa capacidade foi Deus que te deu. Isso tanto é verdade que há algo maior do que tudo e que nunca nos acostumaremos sem ela.
que é a liberdade. Liberdade. Não há nenhum homem que se acostume com a escravidão. A liberdade, ela é desejada, buscada, por causa da capacidade de escolher. Então Deus nos deu uma capacidade de escolha. E isso se chama liberdade. Quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele, esse é um tópico exclusivo dele. Liberdade. Deus não quis te fazer uma marionete. Deus não quis fazer de você um fantoche. Então Ele te deu um espírito de liberdade, de escolha própria. Será que diante de tantas influências e desejos próprios, de fato você pode dizer se é ou não livre? Você é uma pessoa que pode dizer assim: eu sou verdadeiramente livre? Bem, antes de você se precipitar, permita que esta pregação, mesmo sendo embalada por uma voz de AM rouca, possa te ajudar a refletir sobre isso. Na palavra de Deus, aprendemos que só somos verdadeiramente livres quando conhecemos o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o seu Evangelho. Lá em João, capítulo 8, verso 31 e 32, diz assim, você pode ler comigo? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, você só pode falar assim: ok, se você for livre em Cristo. A sua liberdade, ela só encontra veracidade, não é pelas palavras que você possa dizer que você é livre. Isso só será verdade se em Cristo você disser: eu sou em Cristo livre. E a importância da consciência de ser livre e sobre a liberdade de saber escolher está na análise das consequências que recaem sobre nós e atingem outras pessoas. Jesus disse que veio fazer uma obra especial, salvar os homens e, de acordo com 1 João 3,8, ele disse que ele veio para destruir as obras do diabo. Diga: destruir as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado é escravo do diabo. Ali faltou uma palavra. Ou é do diabo também, pode ser a versão NVI assim. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Evangelho, ele gera um conflito necessário na vida das pessoas. Não há salvação sem conflito. Não há como destruir as obras do diabo nas nossas vidas sem conflito. Hoje pela manhã, se você não veio, você deixou de ganhar, porque nós falamos sobre isso, sobre as batalhas espirituais. Por isso que eu estou rouco, por causa de manhã.
As obras do diabo é como sei o que é certo e o que é errado. E aí eu posso transformar isso até numa pergunta. Como você sabe que algo é certo ou errado? Já que vivemos num tempo onde a condescendência com o erro está muito acelerado e proclamado em todos os lugares. Mas a Bíblia diz que as obras do diabo estão aí para que o evangelho de Cristo destrua essas obras. Mas o que é do diabo e o que não é do diabo? Esse é um dilema que nós estamos vivendo. A resposta é bem simples. Se você quer saber o que é certo ou errado, a resposta é: depende de quem é o seu Senhor. E aqui cabe uma pergunta: quem é o seu Senhor? Lula ou Bolsonaro? Triste fazer essa pergunta num culto onde o Senhor Jesus deveria ser o Senhor absoluto. Mas saibam, é completamente pertinente esta pergunta nos dias atuais. É o que nós temos visto na vida de muitas pessoas. A escolha de um candidato à presidência da República se tornou maior do que a unidade da família. Se tornou mais importante do que a comunhão da liberdade. Por favor, não fique prestando atenção nos meus gestos. E eu não vou deixar de fazê-lo, porque você está pensando besteira. Uns estão me olhando até com cara feia. Isso é só 1 ponto, 2 pontos. A escolha de um candidato à presidência da República se tornou maior do que a comunhão da igreja. Se tornou maior do que a beleza da amizade. E se tornou maior do que o convívio salutar entre as pessoas. Pessoas que deixaram de vir à igreja porque aqui se prega contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra as drogas, contra o socialismo, contra o ativismo LGBTQIA+. Parentezinho aqui, só para informar para a igreja mais uma vez, porque tem gente que fala muita besteira. O outdoor que nós colocamos lá, nós recebemos mais de 30 denúncias crimes e o promotor arquivou todas elas. Não houve crime da igreja em batalhar contra o ativismo LGBTQIA+. Essa igreja sempre pregou contra essas coisas. Mas há pessoas que mentem e julgam a igreja só porque essas pautas pregadas há mais de 20 anos nesse púlpito coincidem com um dos 2 candidatos. Infelizmente, muitos passaram a acreditar na Bíblia do Lula. E muitos passaram a acreditar na Bíblia do Bolsonaro. E até brigam por isso. Quem é o seu Senhor? Isso precisa mudar. Jesus deve ser o único Senhor em nossas vidas. Nem Bolsonaro e nem Lula devem estragar as obras que Deus quer realizar em nós. E a obra que Ele quer destruir em nós, que são pertencentes ao diabo. Josué teve que passar por um momento com o seu povo, um momento de dilema.
Chegou um momento lá na vida de Josué, ele já estava velho, cansado, liderou aquele povo durante muito tempo. Ele é que entrou na terra prometida com aquele povo, depois de tanta coisa. E aí chegou no momento lá que ele teve que provocar um conflito. E ele diz assim, leia comigo. Se porém, não lhes... Escolham a quem vocês servirão, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele causou esse conflito, porque a fé em Deus causa conflito. Não há como você agradar a Deus e servir outro Senhor, como esses dois que eu coloquei aqui atrás. Pastor, mas o senhor está exagerando? Não estou não. Você discute propostas políticas deles, mas não prega o evangelho para uma pessoa. Você panfleta o seu carro com as fotos deles, mas não coloca nenhuma frase que Jesus salva. Você rompe amizades por causa deles, mas não rompe com o pecado na sua vida. Cuidado, porque você sem saber pode estar servindo um Senhor, colocando as pautas daquele Senhor na sua ordem de serviço. Não está aqui no meu esboço não, mas deixa eu te falar um negócio. Deus não precisa que você o defenda. Ele não é uma imagem de barro, que tem pernas, mas não anda, tem braços, mas não apalpam, não abraçam, tem olhos, mas não veem, como o Salmo 115 diz. Deus não precisa que você fique defendendo Ele. Ele é soberano. Mas nós temos que nos preocupar, porque a nossa postura de conflito, de intolerância, um com o outro, pelas escolhas que cada um de nós temos o direito de tomar, podem causar consequências graves. Um exemplo disso são as consequências da Primeira Guerra Mundial. Por causa do assassinato do Duque da Áustria e a Hungria e sua esposa em 1914, lá em Sarajevo. Quando eles estavam lá, eles foram assassinados. E por causa do assassinato de um casal, a Primeira Grande Guerra Mundial eclodiu. Só de soldados e civis morreram 13 milhões de pessoas. E depois da guerra, ainda mais 20 milhões de pessoas morreram pela fome e pelas consequências de gases usados naquela guerra. Quanta destruição e sofrimento por causa de um problema tão pequeno, por causa de uma causa tão pequena. A polarização, irmãos, a polarização, um para um lado, outro para o outro. Eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro. Eu não falei que eu ia falar de política hoje? Essa polarização é fruto do pecado da ausência do domínio próprio, que o Espírito Santo pode conceder àqueles que buscam a Deus. Quando você polariza e não consegue conviver. Eu nem sei se existe nessa igreja irmãos que arrancaram a página de João 8:32, porque Bolsonaro diz aquele texto. Aí arranca. Não quero nem ver esse texto na Bíblia. Essa polarização e essas acusações que fazemos de Bolsonaro, de Lula. O que há, irmãos? Nós estamos esquecendo
o que a Bíblia diz sobre julgar as pessoas? Nós estamos já colocando no nosso coração que Bolsonaro vai para o inferno, que Lula vai para o inferno. Eles não são dignos da salvação de Jesus Cristo? Você pode condená-los, mas Jesus pode salvá-los, porque nele está todo o poder. Você pode não crer, mas se eles crerem, eles serão salvos. A consequência de se estar longe do plano de Deus é a polarização, é o conflito. Escutem, irmãos, o respeito sobre as escolhas dos outros e a tolerância quando não se concorda com elas deve andar de mãos dadas. A igreja é um excelente laboratório da democracia. Nós temos assembleias, nós temos reuniões onde ninguém manda. Nós colocamos, discutimos, um cede, o outro adequa, e vamos construindo as nossas ações como igreja, porque a igreja é o retrato perfeito da democracia. Na igreja não há polarização, e essa polarização que entrou dentro da igreja, ela veio do inferno. Ela não é de Deus, porque Deus não quer que as famílias sejam destruídas, que a igreja seja destruída ou pelo menos afetada. Então, irmãos, precisamos ter o respeito pelas ideias das pessoas, precisamos respeitar as escolhas das pessoas. Porque respeitar não significa aceitar, mas também não significa odiar. Quando você respeita, você ouve a opinião da pessoa e diz: ok, entendi o que você falou. Isso é respeitar. Isso não é aceitar. Quando você não ouve, não aceita, não ouve a pessoa, só porque ele usou o nome de alguém, e você não aceita, você não está fazendo outra coisa senão ódio no seu coração. Eu não quero ouvir. Eu não quero te ouvir. Então, quando você respeita, você está fazendo algo que a Bíblia nos ensina: ouvir as pessoas. Tolerância não significa abrir mão da verdade, mas também não significa criar uma verdade só minha. Então, quando você tolera o que uma pessoa fala, você está sendo cristão. Você está ouvindo a pessoa está dizendo, e você está falando: puxa vida, essa pessoa está dizendo uma coisa que eu não acredito, e que para mim não é verdade, mas você está ali ouvindo. É uma época difícil, irmão, já profetizada pelo apóstolo Paulo, quando ele escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Vamos ler lá? Saiba disto. Quem não está polarizado não precisa responder em voz alta. Não parece aqui que a gente está falando sobre os bolsonaristas e os lulistas? É o retrato deles. Egoístas. Só a verdade deles basta. São os donos da verdade. Presunçosos, arrogantes,
blasfemos. Parece que essa carta foi escrita ontem. Você tem sido um tipo de pessoa assim? Se você veio nessa celebração e você está se enquadrando naquilo que Deus está falando para você, irmãos, significa que Ele te ama e que você deve dar ouvidos ao que Ele está te dizendo. Porque quando você pratica essas coisas, o orgulho é que está dominando o seu coração. E o orgulho pode ser trabalhado pelo domínio próprio, ajudado pelo Espírito Santo. Porém, a falta de domínio, com certeza, vai trazer cada vez mais polarização. O que a polarização diz? Sabe o que a polarização diz? Eu estou certo, você está errado. Diz mais, eu enxergo, você está cego. Eu sei mais do que você, e você é negacionista. Gente, a gente não aguenta mais com esse clima. E a igreja não pode se envolver com essas coisas. Pastor, eu não tenho o direito de ter um candidato. Lógico que tem. Vai lá na sua rede social, posta as coisas. Você tem direito. Se você encontrar alguém equilibrado, converse com ela. Olha, eu quero dizer para você o que eu acho do seu candidato. Aí ela vai ouvir. E ela vai falar, olha, muitas coisas do que você falou aí está certo. Agora eu quero dizer o que eu acho do seu candidato. Aí você vai ouvir. E depois, vocês vão passear, vão no cinema, vão comer um lanchinho. Não vai um para um lado e o outro para o outro, não. Polarização é isso, quando o discurso coloca um para lá e o outro para lá. Qualquer escolha sem o domínio próprio produz o mal e desagrada a Deus. Veja o caso de Caim, quando matou Abel. Vamos lá? Gênesis 4, 3 a 7 diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que aconteceu com Caim? Ele chamou o seu irmão para ir para um lugar lá e matou ele. Por causa de quê? Porque houve uma polarização colocada por Deus. E hoje a coisa está tão tremenda que alguém pode olhar esse texto aqui, eu não concordo com Deus. Como é que ele aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim? De tão longe de Deus que está se tornando o mundo atual. Por isso que tem muita gente que já não acredita em Deus. Porque o inimigo já invadiu a sua mente de uma tal maneira que ele entrou no viés satânico de negação da própria existência e autoridade do Senhor. Não deixe isso acontecer com você, meu irmão. Deus é Deus. Se você crê que existe um só Deus, dê uma salva de palmas forte aí.
Pois é. Pois é. Então não estou falando para estranhos, estou falando para a igreja dele. E ele pode aceitar ou não a sua adoração, porque ele conhece o nosso coração. Ele não vai pelas lacrações da política. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que você está pensando agora. O que aconteceu com Caim, irmãos? Cuidado. Olha bem o que aconteceu com ele. Por que Caim resolveu adorar a Deus da sua própria maneira? Porque foi isso que aconteceu. O Senhor falou: traga-me a adoração, traga-me uma oferta. E aí Abel, nossa, meu Deus, o meu Deus me chamou para me apresentar uma oferta. Deixa eu ver o que eu tenho de melhor. E ele vai e prepara o melhor, vai lá e oferta ao Senhor. O Senhor viu a sua motivação, Deus viu a sua alegria, Deus olhou para dentro do seu coração. Deus recebeu aquela oferta, não é por causa do valor dela, é pelo significado dela, é pela maneira como ela foi construída no coração. Deus aceitou. Abel, Caim, estava tão ocupado, estava querendo fazer isso, fazer aquilo. Deixa eu pegar isso aqui mesmo, espera aí. E vai lá e oferece. A história de Caim e Abel, ela é muito importante para nós. Porque quando você está fazendo qualquer oração, Deus não está te ouvindo. Quando você entrega qualquer oferta, Deus não está recebendo. Quando você canta de qualquer maneira, Deus não está aceitando. Acredite. Ele rejeita adoração. Ele não cai nesse papo, nessa lacração do mundo atual. Ele não é obrigado a nada, porque ele não tem necessidade de nada. Ele é todo suficiente. Cuidado, talvez você esteja adorando da forma errada e não está percebendo que você está adorando de qualquer maneira. Por que Caim não reconhecia Deus como alguém que merecia uma adoração excelente? Por quê? Cuidado, porque talvez falte um reconhecimento bíblico de quem Deus é em sua vida. E por isso outras coisas estejam tomando lugar de importância em sua vida que era de Deus. E nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Um filho não pode tomar o lugar de Deus. Uma profissão não pode tomar o lugar de Deus. Uma filosofia, uma política, um homem, nem Bolsonaro e nem Lula tem que tomar lugar no seu coração. Eles são homens, pecadores, como todos nós. Por que Caim polarizou seu sentimento e deixou a intolerância dominar sua vontade sem dar ouvido a Deus? Ele viu Deus aceitando a oferta de Abel e deixou aquela polarização tomar conta. Ele veio de aplaudir Abel. Abel, vem cá, me ensina como eu posso oferecer uma adoração para ser aceito como você foi aceito. Não, ele não fez isso. Ele ficou com raiva. Por que você fica com raiva quando o seu irmão toma outra escolha diferente da sua? Por quê? Está aqui, ó, já aconteceu. Você vai deixar acontecer na sua vida de novo? Na polarização, a razão perdeu o bom senso.
Na polarização é tudo ou nada, é matar ou morrer. Na polarização há até o absurdo de se aceitar o que seja errado para dar razão a determinado argumento. Irmãos, eu me lembro uma vez que eu fiquei completamente desarmado, quando eu fui convidar uma pessoa para ela vir numa programação da igreja, e ela disse para mim assim: eu vou pensar se eu levo a minha esposa ou a minha amante. Conhecendo o seu pastor como você conhece, o que você acha que eu fiz? Tá bom, tchau. Fui embora. Porque eu já estava completamente polarizado. Se vai vir num encontro de casais, acho que casais, família, se ia trazer a esposa ou a amante. Na polarização há os absurdos. Eu me torno cego por opção. E aí não importa se eu perco uma amizade, não importa se a minha fé e de minha família seja prejudicada, não importa nem mesmo se a polarização afaste as pessoas de mim, também não importa se ela me afaste da igreja ou de Deus, porque o que importa na minha vida é a polarização, é o Senhor que eu escolhi adorar, Lula ou Bolsonaro. Você sabe que Lula e Bolsonaro estão tendo mais força do que o diabo, que está afastando o povo da igreja. Um dia uma irmã falou nas redes sociais: viva Bolsonaro. Aí o outro escreveu lá: é por isso que a igreja está vazia. Graças a Deus essa igreja não está vazia. Essa pessoa estava enganada sobre a igreja, porque ela estava falando sobre a nossa igreja. A nossa igreja não está vazia. Eu nunca falei de política na igreja, e hoje eu te enganei, porque eu não falei de política, eu só falei de Bíblia. Eu não falei de política aqui, eu falei só de Bíblia. E eu vou continuar pregando. Candidato que apoia o aborto, não vote nele. Pode ser Bolsonaro ou Lula, não vote. Candidato que apoia a ideologia de gênero, que vai dizer para as crianças que ela não é menino, não é menina, não vote nele. Eu não posso te obrigar. Isso aqui é uma palavra pastoral. Nós não vamos orar para diminuir o aborto e votar num candidato abortista. Não estou falando de política, estou falando de Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou um homem e uma mulher, e Deus criou a família. Então eu vou lutar contra o ativismo LGBTQIA+, porque eles disseram francamente: nós vamos destruir a família, e eu vou entrar no meio. Podem lacrar. Cada vez mais eu vou ficando desestimulado, né? Mas aí Deus vai trabalhando comigo. Já fiz vários rascunhos. Como é que vai ser o próximo outdoor? Banheiro transgênero. Mas fico desanimado, porque eu fico olhando, e aqueles irmãozinhos, será que vai ficar chateado? É porque tem gente que ainda não entendeu que há uma luta do bem contra o mal, e que eu não concebo, irmãos, que a minha filha de 16 anos vai entrar no banheiro e vai ter um homem lá de 18 anos no mesmo banheiro que ela. Você concebe isso? Quem concorda comigo, dê uma salva de palmas. Não, então o que vai acontecer?
Os juízes vão falar assim: tire. A gente vai lá e tira, mas colocamos. Juiz, o senhor já fez isso várias vezes, vamos te dar uma cadeia de 30 dias. Vamos lá cumprir a cadeia. Como é que você acha que vai ser daqui para frente? Que vai ser tudo um mar de rosas? Não vai. Quero terminar dizendo sobre o julgamento de Pilatos entre Jesus e Barrabás. Eu gosto muito desse texto. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Por favor, você vai ser um tremendo de um incrédulo pecador se você achar que eu estou associando Jesus a Bolsonaro e Barrabás a Lula, porque eu não estou. O que está aqui em voga é a escolha. Porque ali tem várias escolhas. Não sei se você já percebeu esse texto. Pilatos teve que fazer uma escolha. Ele teve que fazer uma escolha. Ele viu que Jesus era inocente. Ele fez todas as perguntas e disse: olha, ele é inocente. Mas com a pressão do povo, ele foi obrigado a colocar Jesus em julgamento. Essa foi uma escolha que Pilatos tomou. Diz o pastor Nilson do Amaral Fanini, em uma de suas pregações, que as mãos de Pilatos, quando ele chamou o servo e lavou as mãos, simbolicamente dizendo que ele lavava as mãos dele da morte de Jesus, diz o pastor Fanini que se ele tomasse todas as águas de todos os rios, de todas as fontes, de todas as cachoeiras, ele não conseguiria tirar a marca dessa decisão, sabendo que Jesus era inocente. Resolveu, em vez de usar a sua autoridade, resolveu colocar Jesus para ser julgado. Outra decisão ali, o tipo de escolha que houve ali, é a multidão. A multidão tinha um monte de gente gritando: crucifica-o. Porque na covardia de Pilatos, ele chama um criminoso. Esse criminoso, ele era acusado de assassinato e insurreição. Ele era aquele que organizava os motins. E ele era um assassino. E Jesus era o rei dos reis. Jesus, ele era acusado de coisas que a profecia dizia sobre ele. E o povo lá escolheu. Assim como Pilatos tomou uma decisão, o povo também teve que tomar a sua decisão. Quem vós quereis que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o povo gritava: solte Barrabás, solte Barrabás, solte o assassino, solte esse homem vil. E o que farei de Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Qual é a sua decisão? Você tem o poder de escolha.
qual vai ser a sua decisão com relação a tudo que Deus falou nessa noite para você? Porque a palavra dele, ela vai encontrando guarida nos corações de todos nós. E todos nós podemos ter um conflito, alguma coisa que Deus mostrou para você, que você precisa tomar uma decisão. Porque essa capacidade Deus te deu. Só você pode tomar. Jesus, ele tomou a decisão certa. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente por você. Jesus, ele não abriu mão de tomar essa decisão. Ele morreu voluntariamente por nós. Então, pense sobre qual a decisão certa você deve tomar em sua vida sobre aquilo que Deus te falou nesta noite. E vamos admoestar uns aos outros. Não permita que irmãos te trate de forma errada por causa de política. Vamos usar o que a palavra de Deus diz. Vai a ele e fala com ele. Se ele se consertar, ganhaste um irmão. Se ele não se consertar, vai e leva mais um. Fala com ele. Se ele se consertar, ganhaste um irmão. Se não, considera-o como um publicano, como um pecador. Aliás, a palavra de Deus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Tome a decisão certa, faça a escolha certa naquilo que Deus está falando ao seu coração. Amém?